Sobre feminicídio, porque em 2025 o Brasil bateu recorde pelo 4º ano seguido no número de feminicídios. Dani Malman, então, vai trazer em detalhes esses dados, dados que materializam aquilo que a gente vem acompanhando durante o nosso dia a dia, nas nossas coberturas, né, Dani? Bom dia. Que a gente noticia praticamente todas as semanas, né, Carol? Um bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia nessa manhã de quinta-feira. Pois é, esses dados, então, divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, infelizmente trazem também esse cenário de um aumento no número de casos de feminicídio aqui no país. Nós, inclusive, separamos algumas artes para o pessoal de casa também acompanhar esses dados que foram divulgados. Então, só para a gente ter uma ideia, em 2025 nós tivemos 1.571 casos de feminicídio registrados aqui no país, representando aí um aumento de mais de 4%, né, em relação ao ano anterior e, como você bem disse, representando também o 4º recorde consecutivo desde o início da série histórica. Nós tivemos também, além dos casos consumados de feminicídio, um aumento no número de tentativas de feminicídio aqui no país. Só para a gente ter uma ideia, Carol, foram quase 4.200 mulheres que sobreviveram a tentativas de assassinato, representando então um aumento de 5,9% em relação a 2024. E aí, quando a gente fala do perfil então dessas vítimas, o perfil dos agressores também, nós temos 65% dessas vítimas mulheres negras, 62% dos casos de feminicídio aconteceram dentro de casa e quando esses autores foram identificados, 96% deles homens, então, e na sua grande maioria, os parceiros ou então os ex-parceiros dessas vítimas. Pegando o gancho também do que a Roberta trouxe em relação às mortes violentas, só para a gente ter uma ideia, né? As únicas modalidades que tiveram um aumento em 2025 de mortes violentas foram, então, os casos de feminicídio e também as intervenções policiais. Eu volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, Dani. A gente vai seguir nesse assunto, claro, ouvindo o nosso analista de segurança, Eli Jonas Maia. E aí, Eli Jonas, é o retrato que a gente tem da insegurança, principalmente quando falamos das mulheres. É 4º ano seguido de recorde de feminicídios aqui no Brasil. Olha o tamanho do desafio que temos. Carol, um grande desafio e que, inclusive, muita gente pode até achar estranho um homem aqui estar falando sobre esse problema, mas é justamente esse o problema que a gente está acompanhando com esses dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Se há um grupo que está sendo assassinado, que é o de mulheres, e que está em constante crescimento esse número, há um grupo que está assassinando. E é esse o problema, o ponto central da estratégia que precisa ser colocada com mais eficácia para a gente ver os números diminuindo. É um desafio que não é de hoje, os números já vêm aumentando há alguns anos, apesar de alguns estados conseguirem até zerar os dados de feminicídio, outras regiões diminuírem, mas no contexto Brasil, o nosso país inteiro, a gente vê os dados crescerem em diversas regiões, em diversos estados tão populosos. E o que antecede o feminicídio, que é o último ato de uma ação criminosa em conjunto, em um histórico, já que a mulher, antes de ser assassinada, infelizmente, ela já sofre uma violência, como apontam as investigações. O que antecede são, por exemplo, alguns pontos que trazem também esse anuário da segurança pública. Stalking, que é a perseguição, muitas vezes quando há um término, um rompimento de uma relação, há uma perseguição, já é um primeiro ponto ali a ser observado. E esse ponto cresceu 30% no ano passado e reflete na questão do feminicídio, que é o último ato, como eu disse, de uma ação criminosa. Há também a violência psicológica, que aumentou em 17%. Tudo isso para a gente detalhar uma questão também que precisa ser dita. É preciso de um acompanhamento. O desafio para as autoridades, polícias militares, guardas municipais, polícia civil dos estados, polícia que seja da União também, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Mulher, das Mulheres também no caso, é preciso ter um acompanhamento, como já vem sendo em alguns pontos, mas com mais lupa, digamos assim. Como? Se uma mulher já registrou uma ocorrência que está sendo perseguida, que é a questão de stalking, que cresceu 30% de um ano relacionado a outro, é preciso um acompanhamento para saber quem está perseguindo aquela mulher. E se há
um crime para perseguição, que é o stalking previsto no Código Penal brasileiro, é preciso ter uma prisão ali para cortar um outro caso, que é o último ato, infelizmente, que é o feminicídio, a morte de mulher por conta de diversas questões, como a gente está analisando. Então, é um acompanhamento às mulheres que estão denunciando cada vez mais, estão precisando de acolhimento e abrigo, e aí o que eu digo de acolhimento e abrigo não é tirar ela de casa e ir para um abrigo, mudar de local, mas sim um acolhimento institucional das forças de segurança para que ela se sinta protegida. Isso está faltando, segundo os estados, que a gente vê o número aumentando aí em constante, ano após ano. Agora, mais uma vez, 1.571 mulheres morreram no ano passado, segundo esses dados. E a gente fala muito de dados, números aumentando, Carol, mas é muito importante falar que são nomes, são mulheres, são mães, são filhas, são irmãs, são famílias que, além de uma mulher que morreu, que já é o último ato muito grave, também tem uma família inteira que é destroçada com essa criminalidade que, como a gente viu mais uma vez, na maior parte, mais de 80%, 90% dos casos, acontece dentro de casa. Carol. Seguimos nessa luta de todos eles, Jonas, como você muito bem coloca aqui na análise com a gente no Novo Dia, tem que ser uma luta da sociedade para a gente reverter esses números. Obrigada, Jonas.